Podemos, então são 10 horas e 25 minutos. E neste momento eu passo de pronto a palavra ao ilustre advogado de defesa, Dr. William Ramos, para que no espaço de tempo que a lei determina possa Vossa Excelência produzir a defesa. O tempo está com Vossa Excelência. Excelentíssimo Dr. Moisés Flecha, é novamente uma honra retornar e assomar a tribuna, tendo Vossa Excelência à frente dos trabalhos. Vossa Excelência que sempre nos recebe, sempre nos refere um trato especial, muito educado e muito polido. Vossa Excelência que é conhecido por sua cultura e por ser detentor de um conhecimento jurídico inigualável. Inclusive, Excelência, eu gostaria de pontuar, assisti a defesa da doutora Ana Cláudia Pinho no júri anterior, e ela fez uma colocação ao senhor que eu achei bem pertinente. Ela disse que o senhor é rígido, mas é elegante. Compactuo com as palavras da ilustre promotora, doutora Ana Cláudia Pinho, que inclusive foi minha professora e mestra da Universidade Federal do Pará, e ela assumou a tribuna naquela ocasião e pediu absolvição. É uma honra assumir a tribuna com Vossa Excelência. Os amigos não falam mal de amigo, né? Obrigado, doutor. Excelentíssimo doutor Edson Cardoso, ilustre promotor de justiça, igualmente uma honra retornar à tribuna, tendo Vossa Excelência na trincheira acusatória, sobretudo porque conheço o modo como Vossa Excelência atua, conheço os seus princípios, que Vossa Excelência tem demonstrado ao assomar a tribuna, a convicção com que fala, a convicção com que assoma e a convicção com que acusa. Isso nos causa grande admiração e espécie. Então receba nossos sinceros cumprimentos, Excelência, essa manhã. O órgão do Ministério Público está muito bem representado por Vossa Excelência essa manhã. Gostaria de cumprimentar igualmente os servidores da segunda vara, doutora Gerlândia, doutor Flávio, doutor Benjamin, os demais, que sempre nos receberam da melhor forma possível, com uma educação e um trato incomparável com os demais servidores que nós nos deparamos. Recebo nossos cumprimentos. Excelentíssimo doutor Luiz Araújo, arcadiano, membro da Arcádia de Oradores da Universidade Federal do Pará, que nesta manhã nos brinda com esta presença em assomar a tribuna defensiva, nesta missão que nos foi otorgada. Obrigado, Excelência. Vossa Excelência, todas as vezes que assoma a tribuna, demonstra que cumpre e exerce realmente os ensinamentos que foram transmitidos lá na Arcádia de Oradores pelo nosso mestre Ivanildo Alves, e muito bem representa a Universidade Federal do Pará todas as vezes que assoma a tribuna. É uma honra compor a tribuna com Vossa Excelência. Os demais presentes acadêmicos de direitos que hoje engrandecem essa sessão plenária, que hoje nos transmite uma responsabilidade de nos ater ao processo e de tentarmos transmitir o direito, desde já eu peço a vênia para o senhor, de tentar transmitir o direito da melhor forma possível, com o menor tecnicismo. Todo promotor já pediu absolvição do acusado, porquanto eu não irei devagar, não irei me estender muito, apenas irei trazer alguns pontos. E agora o cumprimento, excelentíssimos jurados, Vossas Excelências que hoje foram investidas na função de juízes de fato. Hoje, ainda que temporariamente, Vossas Excelências são agentes públicos do Estado. Hoje, Vossas Excelências irão decidir um destino, com um sim ou com um não. Vossas Excelências hoje têm o poder de absolver ou condenar. Muito embora o detentor da acusação, o detentor da ação penal, Dr. Edson Cardoso, já pediu aos senhores a absolvição. Como prometi não me estender, entro na prova dos autos para falar aos senhores que este processo, ele tem várias situações. Este é um processo que, quando entramos nele, nos deparamos com uma situação um tanto quanto peculiar. Porque este processo é cheio de contradições. Este processo é cheio de testemunhas que foram ouvidas em delegacia e não voltaram.
nós tentamos desvendar, assim como disse o promotor, nós tentamos exercer o papel de historiador, para tentar entender, para tentar compreender. E alguns pontos devem ficar bem claros em nossa memória. Alguns pontos nesse processo estão muito claros. Qualquer pessoa pode ver. Primeiro, os acusados. David, conhecido como Pink. Paulo de Bobeira. Rodrigo. E quem é o outro, Luiz? O David, o Rodrigo, Paulo de Bobeira. Enfim, todos esses, em seus depoimentos na delegacia, eles afirmam que estavam bebendo. O José Melquiades, o Júnior, eles afirmam que estavam bebendo em um bar desde 10 horas da manhã. Todos os depoimentos, senhores, podem ver. Tudo o que eu estou falando está nos autos, eu não vou me arredar 1 milímetro deles. Eles afirmam que estavam bebendo, mas em nenhum momento surge a pessoa do Aurélio. Era sábado, dia 12, desde cedo eles bebiam no bar, mas em nenhum momento eles afirmam que o Aurélio estava com eles. Sempre falam, não, estava o Júnior, que é o Melquiades, estava o Rodrigo e estava o David. Posteriormente eles encontram o de Bobeira, o Paulo, que realmente é o de Bobeira mesmo. E aqui, hoje ele veio e falou que o Aurélio não estava lá, mas isso é uma discussão adiante. Posteriormente, isso aqui no depoimento deles, todos falam a mesma coisa, lá na delegacia. Eles falam que foram para casa do irmão do Rodrigo para um aniversário, foram para casa do irmão do Rodrigo em um aniversário, continuaram a bebedeira, ou seja, já estavam desde 10 horas da manhã bebendo, e em nenhum momento eles citam o Aurélio. Eu concedo a parte se eles citarem. Não citam, em nenhum momento eles citam a pessoa do Aurélio. Quando o Aurélio vem aparecer, depois da bebedeira na casa do Rodrigo, eles vão para a casa do David. O David convida eles para ir para lá, continuar a festa. Já por volta de 00:30. 00:30, 1h. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são os próprios Correios. Eles que falam. Agora sim os senhores vão saber onde aparece o Aurélio. O Aurélio, como em um passe de marcha, como se fosse o mestre dos magos daquele desenho animado, ele aparece em cima da laje, enquanto os demais réus estavam dentro de casa. É nesse momento que o Aurélio aparece. O Aurélio não bebeu o dia todo com eles, o Aurélio não foi para o aniversário do Rodrigo, o Aurélio simplesmente aparece em cima da laje. O Aurélio foi o personagem perfeito para essa trama. Por quê? O David, que era o dono da casa, e aqui tem depoimentos do David, tem depoimentos do tio e da tia do David, e eu fiz questão de ilustrar para os senhores, esta casa onde ocorreu o crime é da mãe do David. No primeiro cômodo está o David. No segundo cômodo está a tia do David e o tio, seu José Max e a dona Suzana. Eles moram lá e eles falaram isso de favor. Eles moram lá de favor. Eles nunca reclamaram das bebedeiras que o David usava entorpecente lá dentro da casa. Por quê? Porque moravam de favor. Isso eu não estou supondo. Isso está expresso dito aqui. Se o Luiz puder encontrar para mim lá, eu vou ler para os senhores. Eles sempre disseram isso. Tanto o José Max quanto a dona Suzana. Não, nós nunca reclamamos das bebedeiras dele lá, do som alto, porque nós morávamos de favor na casa. E o que eles vêm falar em delegacia, o seu José Max? Nós estávamos na casa, não ouvimos nada, o som estava alto e tal. Mas só reconheceu a voz do Aurélio. Num primeiro momento, eles não reconhecem nada, não viram nada. Depois, quando a coisa vai ficando conveniente, reconhecem a voz do Aurélio. O seu José Max, o tio, ele diz no primeiro momento que quando chegaram na casa, chegaram o David mais 3 pessoas. Em nenhum momento ele cita o Aurélio. Já no final do depoimento ele fala, mas em um momento em que o som abaixou, eu ouvi a voz do Aurélio. Como em um passe de mágica, simplesmente o Aurélio aparece naquele contexto. Por que o Aurélio aparece? E nós esclarecemos aqui hoje. O Aurélio tem um filho com a tia do David. O Aurélio realmente foi lá naquela casa. Foi mais cedo. Esteve lá? Esteve. Foi. Viu o filho dele, queria dormir lá. Marisa, que não veio aqui hoje, mas a Marisa, a ex-esposa do Aurélio, foi em juízo. Na frente do juiz ela falou. Na frente do juiz ela falou.
doutor, ele foi lá realmente, por volta de 10h30, 11 horas, ele viu meu filho, nosso filho, eu acompanhei ele foi embora. A Rita veio aqui hoje e falou que ele dormiu lá. Mas ele pode ter dormido? Pode, dormiu. Meia-noite, o laudo consta, eu vou falar sobre o laudo, que o crime ocorreu por volta das 2h30 da manhã. Percebam, é preciso entender a narrativa desses fatos. Os senhores podem perguntar, mas por que o Aurélio? Por que o Aurélio? O David não gostava do Aurélio. E aí talvez, porque eles não foram no mesmo dia da delegacia. Não foram no mesmo dia. Por não gostar do Aurélio, o que o David veio e faz? Vamos colocar para as costas do Aurélio, ele esteve aqui. O Aurélio esteve aqui, ele pode ser a pessoa perfeita. Doutores, este crime, ele é um emaranhado. Ele está muito intricado. É impossível que aqueles 4, não tenham feito nada. Era a casa do David. E o David não viu nada. Acontece que eles não contavam, talvez com falta de experiência, do Rodrigo. O Rodrigo, quando vem em juízo, e foi sem querer, porque ele já vinha mantendo uma mentira a todo tempo, sem querer ele fala que ele puxou o braço. Puxou não, ele empurrou. Puxou o braço e empurrou. E a vítima veio a cair. Aí fala, não, porque foi uma pedra que tacaram. No laudo não consta isso. No laudo consta que a vítima morreu por uma ação contundente. Ação contundente. Não fala se foi uma ação passiva ou uma ação ativa. E a medicina legal explica. Uma ação contundente, ela pode ser passiva ou ela pode ser ativa. Passiva é quando você vai de encontro. Ativa, quando o objeto vem de encontro à pessoa. Então esse processo ele não tem provas. O José Pedro Góes, que diz ter visto, olha a contradição. O José Pedro Góes diz que viu, ele viu as pessoas agredindo. Primeiro, a rua não era iluminada, era escuro. O seu José Pedro Góes jamais apareceu nesse processo, jamais apareceu. Ele afirma ter visto, mas ele viu os 4. Ele fala, eu vi 4 pessoas. Ele fala na delegacia. Como é que pode os 4 estarem lá dentro e depois estarem aqui fora? O Aurélio foi o bode expiatório perfeito para essa história. Foi o bode expiatório perfeito para a história. É para tanto, meus senhores, que o Aurélio foi na delegacia. Em 2009 ele compareceu, prestou um depoimento, foi liberado. Aqui é o depoimento dele com os autos. Não vou me estender mais. Eu acho que a narrativa dos fatos já está devidamente, na medida do possível, demonstrada. Nós não temos provas, não temos elementos nesse processo a subsidiar uma condenação. Não tem como. Infelizmente, esse crime vai ser um crime não desvendado. Deste crime, a única certeza que eu tenho é que o David, realmente, aqueles pessoal, eles estavam lá. E que a pessoa morreu. Meus amigos, eles vêm em juízo e falam que passaram do lado do cadáver. E não fizeram uma denúncia, não fizeram nada. Como isso? O seu Pedro Góes diz que viu. Ninguém tem um celular para ligar para a polícia na hora. É a primeira atitude. Se você não pode ir lá interferir, tudo bem. Concordo. Você está temendo por sua vida? Pega o celular, liga para a polícia. O que o seu Pedro Góes fez? O que todo cidadão faria. Viu o cidadão sendo morto e vai dormir. Vai dormir. Olha o valor desta testemunha. Que não foi repetida em juízo. Não veio. Não veio em juízo. Ela foi regularmente intimada. Poderia ter sido conduzida coercitivamente, inclusive. Poderia a polícia ter que ir lá buscar e trazer ela para prestar, mas ela não veio. Não prestou nenhum momento de depoimento. Então os fatos deste processo estão demonstrados. Sabemos que as pessoas que lá estavam tinham motivos de sobra para mentir. Eles estavam exercendo a autodefesa deles. Não podemos dar credibilidade ao que os Correios falaram. O Paulo hoje veio aqui e ratificou o que ele tinha dito antes. O Paulo esteve aqui, o de bobeira, ele falou, o réu, o Aurélio, não estava lá. Talvez agora, por estar mais confiante que agora já não pode mais ser condenado, ele falou, o Aurélio não estava lá. Mas querem empurrar. Todo
depoimento. Se os senhores verem esses depoimentos e tiverem dúvida, podem ler. Podem ler ao término da minha fala, vocês podem solicitar. Doutor, eu gostaria de que o advogado indicasse as páginas que ele falou e eu vou mostrar para os senhores. Todo momento eles se referem a 4 pessoas, disseram que beberam apenas 3, depois encontraram o Paulo de bobeira e, como em um passe de mágica, surgiu o Aurélio. Está demonstrado e o que determina o Código de Processo Penal é que, havendo dúvida, se absolve o réu. Havendo dúvida, se absolve o réu. É o que diz a doutrina processual penal. Até colacionei aqui aos senhores algumas jurisprudências, doutrinas que estão aí em todos os tribunais. Nós não temos convicção para condenar, não podemos condenar. É um risco muito grande, sobretudo porque os verdadeiros culpados já foram absolvidos, já saíram pela porta da frente. Então não venha com essa história de que o último a sair tem que pagar a conta. O Aurélio não veio até aqui, e os senhores podem perguntar isso. O Aurélio não foi citado. O Aurélio já foi citado quando ele estava preso. Quando o Aurélio foi preso por outra ocasião, e isso não está sob julgamento hoje, sobre isso ele vai pagar. Sobre os demais fatos, o Aurélio vai pagar. Mas sobre este fato, não. O Aurélio só veio tomar conhecimento disso para poder produzir a sua defesa após ser citado, preso já em 2012. Então não me venham falar que o Aurélio estava ciente, não, que ele não estava. Ele não estava fugindo disso, não. Porque se ele soubesse, ele já tinha vindo esclarecer a situação. Confio no senso de julgamento dos senhores, até porque o titular da ação penal, o Dr. Edson, insistiu e demonstrou aos senhores que não tem substrato, não tem provas para condenar. Eu agradeço os senhores terem dispensado esse tempo para que a defesa pudesse lhes falar. Agradeço. Passo a palavra ao Dr. Luiz Araújo.